Fala, meus guerreiros e guerreiras, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Fernandes e hoje vou trabalhar com vocês o tópico de criminologia. Já trabalhamos a introdução à criminologia. Agora, nessa aula, eu quero trabalhar com os senhores, olha só, modelos teóricos da criminologia. Olha só esses pontos importantes aqui. Dentro desses modelos teóricos da criminologia, olha só, temos que destacar o clássico, o neoclássico, o positivista e o moderno. Isso aqui também é um recorte, tá? Relacionado com o processo histórico, com uma visão criminológica e as suas mudanças ao longo do tempo. E aí dentro desses modelos teóricos, aí sim nós temos a escola clássica, a escola positiva, a terça escola italiana, a técnico-jurídica e a sociológica alemã. Então, características gerais. Nesta aula de hoje, nós iremos trabalhar aqui os principais modelos, as principais características e focar aqui na escola clássica da criminalidade, tudo bem? Dentro desse processo histórico de etapa pré-científica. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso processo aqui. Olha só, dentre esse conceito de modelo teórico da criminalidade, nós analisamos aqui as etapas. Quais são as duas etapas dentro dessa etapa evolutiva da criminologia? A etapa pré-científica e a etapa científica. Dentro da etapa pré-científica, você percebe que você analisou a questão da escola pré-clássica, que é o período das vinganças. Tá? E nós temos aí o período clássico, as características gerais. Agora nós vamos detalhar nessa aula de hoje sobre essa fundamental escola. É aqui que começa o foco no estudo do crime, tá? E aí depois nós também temos a escola pré-positivista. Então essa daqui é de maior importância, essa daqui vai ser a análise. Mas, voltando para nosso modelo teórico, ou seja, o que vem ser esse modelo teórico, o estudo clássico? O modelo clássico vai focar o quê? Olha só, o modelo clássico. É uma escola conhecida como uma escola retribucionista. Naquele momento vai se trabalhar aqui, começar a sair da emoção e entrar um processo de razão, de racionalidade, de proporcionalidade, humanização das penas, tá? Sobre os aspectos dos ideais de Revolução Francesa, do iluminismo, igualdade, fraternidade. Então, a questão de trabalhar ali a ideia do contrato social, ou seja, foi rasgado esse contrato social, então você escolheu, então a visão do criminoso, tá? Ali trabalhar o crime como uma infração da norma, e nós temos ali alguns autores importantes que vão definir, que vão falar que o crime é um ente jurídico, tá certo? Isso aqui então é um aspecto muito importante dentro da escola clássica. Então, dentro da escola clássica, então, nesse processo principalmente relacionado às penas, é uma escola retribucionista, ou seja, o indivíduo escolhe cometer o crime. E aí nós passamos para outro paradigma, foi o quê? A escola positiva ou escola positivista, que aqui os positivistas vão aqui relacionar, o criminoso não comete o crime pelo livre-arbítrio. Aqui nós temos a influência das ciências naturais. Por isso a criminologia positivista também é conhecida como uma ciência naturalística. A influência das outras ciências, como a antropologia, a sociologia, dentro do aspecto do direito penal, a visão aqui relacionada que o criminoso ele não tem o livre-arbítrio, ou seja, ele é um ser atávico, ele é um ser doente. Então, essas são algumas características gerais totalmente antagônicas aqui, o período clássico do período positivista. E aí nós temos o modelo neoclássico, conhecido como modelo neo-retribucionista. Isso aqui vai ser muito importante a partir da década de 70 nos Estados Unidos. Aqui está fomentando estudos de criminologia ambiental, ou seja, o crime acontece relacionado com fatores também relacionados com o ambiente. Ou seja, aqui começa a trabalhar o processo de prevenção situacional. Não foca nos estudos do crime com um aspecto aprofundado sociológico. Tudo bem? Já que o criminoso vai estar baseado, essa questão neoclássica, está baseado em teorias, como a teoria de atividades rotineiras, tá? Que o sujeito, a atividade da opção racional, ele escolhe cometer o crime. E outra coisa, a questão da oportunidade.
tem uma vítima ideal e ali não está protegido. Então ele vai, baseado nessas teorias, vai ser desenvolvido aqui o processo de prevenção situacional, voltado com teorias espaciais, modificação do ambiente, tá certo? E chegamos aqui no modelo moderno, no modelo teórico moderno, na criminologia atual, que o crime é relacionado com fatores multifatoriais. Aqui, o estudo, olha só, na escola clássica foca no crime, na positivista foca no criminoso, no modelo neoclássico foca no modelo ambiental, e aqui no modelo na criminologia moderna vai focar nos objetos de estudo, os 4 objetos de estudo: o crime, o criminoso, a vítima, o controle social, os fatores condicionantes da criminalidade, né, com essas principais características dessa criminologia moderna, ou seja, é um conjunto de todas essas criminologias. Então você percebe como a visão vai se diferenciando conforme ao tempo, tá? Isso são algumas características da criminologia. Então esses principais modelos: o clássico, positivista, neoclássico e o moderno. E aí nós vamos analisar então agora a escola clássica da criminalidade. Diretor, volta para mim isso aqui. A escola clássica da criminalidade, ou seja, conhecido também como período humanitário. Quando que vai acontecer? Estamos numa etapa pré-científica. Quais são os principais postulados desta escola? Ou seja, estamos numa etapa pré-científica, chegamos na escola clássica, século XVIII. E aí vamos analisar essa escola. Saímos do período das vinganças e essa escola é conhecida como escola liberal clássica, tudo bem? Como escola retribucionista, escola humanista, período humanitário, tá? Olha só, focado nos ideais iluministas, tá? O homem aqui é visto como um ser racional, igual e livre. Por isso que o foco aqui, o criminoso, a sua visão está relacionada com a imputabilidade penal, está relacionada com o livre-arbítrio, tá? Você é um homem livre, racional, você escolhe, você escolheu. Já que você escolheu rasgar o contrato social, na sociedade vai lhe retribuir esse mal com uma pena, tá? A substituição da emoção com a razão, tá? A utilização aqui de um método dedutivo, de um método abstrato, tá certo? E aí, essa escola clássica, ela é dividida em 2 períodos, tá? Ela é dividida em 2 períodos. Quais são os períodos? Olha para mim, diretor, tá? Isso aqui é muito importante. Quando falamos em escolas, dentre os principais, o que é importante destacar? Eu não quero que você seja, que você aprofunde, eu quero ser um doutrinador de escola clássica. Lógico, se você quiser, você pode, mas pensando em concurso público, você precisa saber principais conceitos, características, autores e obras dentro desse período. Isso aqui vale destacar. Então, dentro da escola clássica, ela é dividida em 2 períodos. Quais são esses períodos? O período filosófico e o período jurídico, tá certo? O período filosófico, ele é desenvolvido por Cesare Bonesana, tá? Conhecido como Marquês de Beccaria, o Marquês de Beccaria. Ele desenvolveu uma obra muito importante. Olha só, olha para mim, chega para mim, mostra para mim aqui, diretor. Ele desenvolveu uma obra muito importante, conhecido como Dos Delitos e das Penas, tá? É um pequeno livro que ali vai exatamente começar a racionalizar ali o direito penal. Ali vai começar a falar sobre proporcionalidade, humanização das penas, magistratura. Estamos aqui, ó, prestes um pouquinho antes de estourar a Revolução Francesa, mas olha os ideais sendo colocados aqui no papel. Então, o Cesare Bonesana, alguns autores vão dizer que ele é o pai da criminologia, tá? Porém, isso não é visão majoritária. Eu gosto de falar visão minoritária ou majoritária. Por que não é visão majoritária? Porque aqui a etapa ainda é uma etapa pré-científica da criminologia. Estão começando aqui a racionalizar os estudos, estão focados mais em humanização das penas aqui do que propriamente em si estudar
análise profunda sobre o criminoso e tudo. Então, por quê? Porque você escolhe cometer o crime. Então, ele não é considerado o pai da criminologia, tá bom? Ele é o prepulsor da escola clássica, tá certo? Então, qual que é a sua obra? Isso cai muito em prova. A sua obra é a obra dos delitos e das penas. Ele é conhecido como um pequeno grande livro, 1764, século XVIII, tá certo? E o outro é o período jurídico ou prático, que foi desenvolvido por Francesco Carrara. O Francesco Carrara criou o ente jurídico. Espera aí, o crime, o que é? Olha só, é uma conduta corporal Opa, você vai atuar com o seu corpo ali. Eu vou agredir, vou fazer alguma ação com ele. E tem que ter o quê? Uma relação de consciência. Eu quero fazer isso, olha só, eu quero atacar isso, eu quero fazer, eu tenho consciência. Então, a relação entre o movimento corporal e a consciência, olha só o aspecto aqui de primórdios aqui de imputabilidade, do aspecto objetivo e subjetivo. Pera aí, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. E olha só, isso aqui está atacando o quê? Está atacando uma norma, ou seja, isso é um ente jurídico. Então, para a escola clássica, o crime é um ente jurídico, tá certo? E aí, nós temos outros representantes dessa escola clássica, tá bom? Nós temos aqui, olha só para mim, volta para mim, diretor. Nós temos outros representantes dessa escola clássica. Então, esses são os principais nomes, esses são o Carrara e o Beccaria. Mas dentro dessa época, nós temos outros autores que vão estudar ali, relacionado ali, principalmente nesse desenho desse direito penal moderno, que são o quê? Ó? O Filangieri, na Itália, tudo bem, ó, com a sua obra Ciência e Legislação, Carmigani, isso pode cair em prova, tá? O Romanozzi, Pellegrino Rossi, então com as suas obras. E na escola, na Inglaterra, nós temos Jeremy Bentham. Jeremy Bentham é muito interessante, que ele vai começar a falar ele vai criar o Panopticon. Ou seja, uma prisão onde uma pessoa consegue observar tudo, tá? Olha que interessante, o William Blackstone e o Feuerbach na Alemanha, certo? Esses são os principais representantes da escola clássica. E então, isso é muito importante você destacar os nomes, porque que pode cair, geralmente, mesmo não caindo sobre o tópico de escola clássica, nomes ou relacionar com escolas e autores, tudo bem? Então, são nomes que você deve memorizar dentro desse movimento clássico, dentro dessa época clássica, tá certo? Então, é isso aí. Vamos analisar, então, os principais grandes postulados da escola clássica, principais características. Então, como que a escola clássica vê o crime? Ela vê o crime como uma infração. É uma infração contra o quê? Contra uma norma. Ou seja, o crime é um ente jurídico também. Esse fato é um fato social ou um fato individual? É um fato individual, porque o sujeito escolhe. Ele é livre, ele é consciente para escolher. Ou seja, então a imputabilidade está relacionada com o livre-arbítrio. Tá? Então, olha só, ele é considerado até como um pecador. A pena para a escola clássica tem um caráter do quê? Nesse primeiro momento, tem um caráter retribucionista. Já que você, por escolha e livre vontade, escolheu cometer um crime, então nós como sociedade vamos lhe retribuir, tá? Porém de uma forma proporcional, tá? Por isso a pena tem caráter retribucionista na escola clássica. Qual que era o método aqui, utilizado, começaram a utilizar um método dedutivo, tá? Um método lógico formal, da dedução do geral serve para todas as coisas. Então, uma dedução, lógico formal, abstrato. Então, vocês começam aqui a perceber muito aqui o foco na relação
do crime, quais são os períodos dessa escola? O período dessa escola são divididos em dois períodos, filosófico e jurídico. Tá? Geralmente as questões relacionadas entre a escola clássica para divergir da escola positiva. E quem são os principais doutrinadores, autores? O Beccaria e o Carrara. Qual a obra do Beccaria? Dos delitos e das penas. 1764. Então, essas são as principais características dentro dessa escola clássica. Então, olha só. Então, o que foi importante destacar dentro dessa aula? Uma forma bem simples e prática. Os modelos teóricos, os principais modelos teóricos, o modelo clássico, o modelo positivista, o modelo neoclássico e o modelo moderno de estudo da criminologia. E com foco na escola clássica, ainda no período pré-científico, a criminologia ainda não é considerada uma ciência e nós temos destaque para essa escola, conhecida como escola retribucionista, escola humanista, tá bom? Escola clássica do direito penal, tá? Ela também está atrelada dentro dessa evolução de escolas penais, dentro do estudo do direito, dividida em duas fases, filosófico e ou jurídico. O crime é um fato individual, a imputabilidade está relacionada com o livre-arbítrio e a pena tem caráter retribucionista. E o método utilizado aqui já é um método dedutivo. Então é isso aí. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos trabalhar aqui a outra escola, a escola positiva, tá certo? Então é isso. Força, muito foco, fé. Foi.